Graça e paz. Sem dúvida, Davi foi um grande rei em Israel. Seu amor e obediência ao Senhor lhe deram o título do homem segundo o coração de Deus. Mas antes de Davi, Deus havia levantado Saul como rei em sua nação. Porque em Israel quem levanta os reis é Deus, dando autoridade sobre eles. Só que Saul havia desobedecido grandemente Deus. Então, por isso, o Senhor destitui da sua função de rei. Manda o profeta Samuel ir à casa de Jessé e unge o pequeno Davi como próximo rei em Israel. Passado o tempo, o rei Saul, sabendo que Deus o rejeitara como rei, e vendo como Deus honrava Davi, percebe que o reinado agora estava sobre Davi. Assim Saul dedicou o tempo da sua vida para matar Davi. Mas Davi, mesmo tendo uma oportunidade para matar Saul, não o faz. Porque dizia, não se toca no ungido de Deus. Mas esse era o tempo de sua vida, fugir de Saul. Um certo dia, passado já algum tempo, Davi fica sabendo de um perigoso ataque dos inimigos da nação de Israel, os filisteus, a uma cidade chamada Keila. Uma cidade tipo celeiro, uma cidade de depósito importante para os mantimentos de Israel, ali que guardava grande parte dos mantimentos de Israel. Ficou sabendo que os filisteus queriam atacar aquela cidade para enfraquecer a nação e também o rei Saul. Saul estava tão preocupado em matar Davi que esqueceu dos verdadeiros inimigos, os filisteus, que agora estavam com a oportunidade de destruir a nação. Seria uma grande derrota para o rei Saul. Mas Davi é um tipo de homem que, mesmo sendo perseguido, mesmo jurado de morte por Saul, ele defende o seu rei e sua nação. Ele não diz, isso não é um problema meu. Pelo contrário, sabendo que os inimigos verdadeiros estavam indo contra a sua nação, ele não fica de braços cruzados. Ele vai ao combate. Ele faz o que é certo. Ele vai à cidade defender a sua nação. Porque os verdadeiros inimigos eram os filisteus e não Saul. De certa forma, defender essa cidade ou defender Saul era uma função também do jovem Davi. Davi tinha 600 homens e estes ficaram com medo de saber dessa empreitada. Só que Davi, ele ora a Deus e Deus confirma, vá, levanta-te, vai ao ataque. Essa história está registrada no primeiro livro de Samuel, capítulo 23, do 1 ao 13. Então Davi, confiando em Deus, vai ao ataque defender a cidade de Keila contra os inimigos. Davi então derrota todos os inimigos e salva a cidade e os mantimentos em Israel. Porém Saul, sabendo que Davi estava na cidade de Keila, e sabendo que a cidade de Keila era uma cidade de apenas uma saída, ele fica feliz. Não feliz porque Davi havia defendido a nação, mas feliz porque achava que agora tinha a oportunidade de matar Davi. Nessa história nós aprendemos com Davi que não existe esse negócio de quanto pior, melhor. Eles não gostam de mim, que sofram. Se eles perderem, eu ganho. Não moverei uma palha para ajudar quem não gosta de mim. Pelo contrário. Com Davi não tem esse negócio de não ajudo, não deixo ajudar e não demovo aqueles que queiram atrapalhar. Se não me reconhece, que sofram. Com Davi não tem isso. Pelo contrário. A história mostra que Davi foi um grande exemplo, porque ele defende a sua nação. Para Davi, o verdadeiro inimigo não era Saul que o perseguia, nem os seus irmãos em Israel, mas os filisteus. Ele não revida. Ele faz o que é certo. Ele honra a sua nação, a sua bandeira, a sua causa. Ele não trata os seus irmãos como inimigo. Davi honra a sua pátria, o seu rei e os irmãos da sua pátria. Davi é o homem segundo o coração de Deus, porque Davi é este homem
que mesmo sendo perseguido faz o que é certo. Davi nessa história ele é diligente, mesmo com um rei querendo matá-lo. Davi nessa história mostra que devemos fazer o que é certo, servir com diligência, mesmo que com isso não tenhamos os famosos tapinhas nas costas. Com Davi não tem esse negócio de se alegrar com a derrota do irmão. Pelo contrário, quando Saul morre, ele chora. Ele chora pela perda de um irmão. Ele não comemora. A defesa da cidade de Keila era o certo a fazer. Não ajudar era o errado. Então Davi defende a sua bandeira, a sua causa, não por recompensas ou aplausos. A história diz que não houve nada disso. Mas ele fez o que era certo. Por isso que a história diz que ele foi um grande rei em Israel. Porque ele fazia o que era certo. E ele vai embora, sem atirar pedra, sem amargura, sem pedir nada em troca, sem pedir agradecimentos. Ele fez o bem. E a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Davi agiu conforme o seu caráter, honrando o seu Deus, a sua nação e o seu rei. Esse é o grande Davi. Espero que essa história fale ao seu coração. Em nome de Jesus. Deus abençoe.